rotina te mantém no teu emprego, projeto te faz crescer. Isso é uma coisa que eu internalizei com 16 anos, então cada vez que eu chego para trabalhar eu digo assim: "Tá, posição de diretor, né, qual é a minha rotina aqui? O que que eu tenho que entregar ordinariamente? O que que é esperado do meu trabalho? É isso. Beleza, agora quais são os projetos que eu vou conduzir que vão fazer o meu trabalho mudar de patamar?". Olá pessoal, eu sou Carlos Cabral. Eu sou o Luiz Salib. Todo grande avanço começa com uma conversa. Essa é a nossa. Sejam bem-vindos para mais um episódio da Index Talk. Então, como de praxe, o nosso episódio sai toda quinta-feira às 9 da noite. Nos siga nas nossas redes sociais, no Spotify, no YouTube, no Instagram, @rodrigo.salib, @cg.cabral, @indextalk. E o episódio de hoje é um episódio muito especial. Nós temos um convidado muito especial e o tema, né, é para abrir para mesa aqui é do menor aprendiz a diretor. Como que é essa maravilhosa jornada aí? E hoje a gente tá aqui com o nosso grande amigo Thiago Piroli. Então, é um cara que eu conheço há muito tempo, um excelente gerente, agora um excelente executivo, engenheiro mecânico, pai, marido. Thiago, te apresenta pra galera aí. Mais uma vez, obrigado por estar participando com nós aí. Beleza. Beleza, Salib, obrigado Cabral pelo convite. É muito legal estar aqui, é uma experiência nova. Eu gosto de dizer que a gente precisa ter coisas que nos deixam com um friozinho na barriga, e esse aqui é um friozinho na barriga para mim. Então já ganhei a semana, vai ser um prazer aí nós bater um papo e dividir uma experiência com vocês aí. E fica bem à vontade no papo aí, é uma conversa que a gente se fala e a gente tá sempre aqui pra aprender aí com grandes pessoas. Explica pra todo mundo lá de casa o que que o executivo faz. Essa pergunta é legal. O executivo, a gente tem que sempre olhar para o que a gente chama de supply chain. Para mim esse é o grande segredo da operação, né, de qualquer executivo. Pensar que a gente tem uma operação para conduzir, para administrar os nossos indicadores, os nossos KPIs, sejam eles de entrega, sejam eles de resultado financeiro, mas que para fazer isso acontecer existe uma lista de stakeholders. Existe uma lista que começa lá do fornecedor do tier 2 ou tier 3, que nem a gente fala, né, 3 cadeias para trás, que depende do consumo da tua empresa até os teus clientes, seja ele de primeira, segunda ou terceira camada. Entender todo esse complexo sistema e tu conseguir inserir a tua empresa fazendo a harmonia desse sistema como um todo e sempre considerando que ao redor disso existe uma sociedade, uma comunidade que muitas vezes depende da tua empresa para sobreviver, ou que depende do teu produto para poder gerar o sustento seja de uma família, seja de uma outra empresa, é o grande segredo do executivo. Acho que é fazer a gestão de todo esse cenário. Porque o que é claro e evidente é que a gente tem uma equipe lá trabalhando conosco e que a gente precisa dar resultado. Agora, é muito mais do que isso. É como que a tua empresa impacta na comunidade, como que a tua empresa impacta na universidade, como que a tua empresa impacta na família dos seus funcionários, ou na família dos funcionários do teu fornecedor e assim por diante. Então, é uma cadeia muito complexa, é um sistema vivo, e eu acho que o papel do executivo é justamente ser alguém que orquestra isso de uma maneira saudável e que consegue de uma maneira ou de outra, dar harmonia para isso. Foi profundo, né? Quero coisa com a aula que virou nossa. Não, que é isso. É difícil como é que é, né, assim, né? E como é que funciona na tua cabeça, assim, pensar que toda essa responsabilidade, cara? Falou de sociedade, falou. Se o cara pensa assim, pô, tá nas minhas mãos a família de outras pessoas. Como é que funciona a tua cabeça com esse tamanho de responsabilidade? Eu entendo assim, Salib, eu sempre faço as coisas, eu sempre gostaria de estar fazendo, sabe. Então hoje no lugar onde eu tô, eu sempre quis estar, então isso já é um meio caminho andado, sabe. A gente tem que ter, na vida alguns sonhos, algumas coisas a buscar, e eu sempre busquei estar nessa posição. Então para mim é como se eu tivesse uma obrigação comigo mesmo de fazer um trabalho bem feito. E eu procuro, respondendo a tua pergunta, eu procuro, imaginar como que eu gostaria que fosse feito se outra pessoa tivesse ali, ou como o meu chefe, que hoje é vice-presidente, como ele pensa na minha família. Então eu gosto de me colocar nesse lugar
E saber que, assim, a gente tem um propósito, mas e eu tenho pra mim uma situação onde eu procuro ser sempre eu mesmo, assim, eu sou o Thiago, independente se eu sou o diretor ou se eu sou o cotista, ou se eu sou o menor aprendiz. A minha essência, ela é a mesma. Então, se eu trabalhar com verdade comigo mesmo, então sabendo que eu queria estar onde eu estou, eu me preparei para chegar aqui. Então tudo que eu estou fazendo é o melhor. E então eu fico em paz comigo mesmo. E se eu conseguir ser eu mesmo, sem com transparência, sem falsidade, ou sem arrogância, ou hã, sem tentar dar um passo maior que a perna, eu vou ter certeza de estar fazendo o melhor possível. E fazendo o melhor possível, eu acho que é esse o caminho, sabe. Eu estou fazendo aquilo que eu estudei para fazer, estou fazendo aquilo que a minha experiência me mostrou, e uma coisa é certa, eu vou errar. E quando eu errar, eu vou ter que aprender rápido e tentar de novo, para tentar não errar mais na segunda vez ou na terceira vez. Muitas vezes a gente erra mais de 2 ou 3 vezes, embora aquele ditado seja pouco pejorativo, né. Mas assim, quanto mais a gente vai treinando, mais experiente a gente fica, mais as coisas a gente são feitas no nosso inconsciente. Eu acredito muito nisso, sabe, da gente fazer as coisas com base na nossa experiência, assim, não é tudo que a gente faz que está no plenamente o nosso consciente, o nosso domínio, a nossa decisão. Muitas coisas que a gente faz, nosso inconsciente já está tomando uma decisão, pelas experiências que a gente tem, e a gente tem muitas vezes que acreditar na nossa intuição e seguir em frente, porque com certeza, se a gente se preparou, a gente vai saber como agir, sabe. Então eu acho que é isso, é a responsabilidade com nós mesmos, de saber a importância da gente estar de eu estar onde eu estou e a importância que tem para as pessoas, mas também de ser eu mesmo e saber que eu posso errar, posso falhar e que mesmo assim eu vou ter a chance de tentar de novo. É algo um pouco disso. Olha só, falou muito bem. Mas lá, quando o Thiago começou como cotista, 16, 14, não sei qual que era a idade da época, Uhum. imaginava chegar onde tu chegou? Como que foi esse caminho? É. Hã, eu te diria que sim, e eu diria que esse é um dos grandes segredos que eu indico, assim, ou que eu tenho de ensinamento para passar, pelo menos para minha filha. Se as pessoas que trabalham comigo muitas vezes não querem seguir os meus conselhos, a maioria das vezes eu tenho sorte das pessoas seguirem, mas, pelo menos para as minhas 2 filhas, eu sempre tento passar isso. Para mim, a gente definir onde a gente quer chegar, já é mais do que 50% do caminho, né, seja numa resolução do ano, o que eu quero fazer esse ano, quais são os meus objetivos para o ano, o que que mas seja objetivos maiores para a vida. Mas quando eu entrei no meu primeiro emprego, eu decidi que eu queria ser gerente, na minha primeira semana. E tem situações engraçadas, porque, tipo assim, eu era cotista do Senai, e geralmente o cotista do Senai é aquele que vai buscar o par de andarola, ou que vai buscar a tinta xadrez, que todo mundo enrola, mas eu me lembro que tinha um grande amigo meu, chega a me arrepiar, mas tinha um grande amigo meu que me ensinou bastante coisa, que estava lá até hoje, o André, e ele me dizia assim, se "O que que tu quer ser?" "Quero ser teu chefe". E isso aconteceu, e realmente depois de um tempo acabei sendo coordenador, e a gente manteve uma amizade bem longa, eu tenho uma admiração enorme por ele, e por outras pessoas que passaram na minha vida, assim, eu sempre aprendi muito, teu pai inclusive, né, então sempre tenho ótimas recordações. E eu acho que é isso, assim, eu já tinha a missão onde eu queria chegar. E tanto é que quando eu chego na posição onde eu queria chegar, né, aos meus 35 anos, 36 anos, que eu chego à posição de gerente industrial, eu me pego pensando qual seria a próxima etapa, porque parece que eu tinha meio que chego no objetivo onde eu queria. Exato. E aí eu dizia assim: "Não, mas eu nunca pensei em ser diretor aqui, né, então quem sabe agora que eu cheguei na posição de gerente, eu tô onde eu queria estar". E isso, ela pode ser bom, porque tu pode te acomodar na vida e aí tu curtir aquela vida que tu almejou estar, como pode ser intrigante também por tu se sentir meio perdido. E eu, naquela ocasião, confesso que me senti um pouco perdido, e foi onde eu busquei outras possibilidades, né, para minha carreira. E aí tem um grande porém, né, o Joel sempre fala pra nós, é um dos nossos mentores, falou de se frustrar. Esse cara aí, ele tinha um sonho de visitar Paris e conhecer a Torre Eiffel. E aí quando ele chegou lá na Torre Eiffel, ele chegou e olhou aquele monte de metal enferrujado, disse: "Pô, cheguei aqui, Isso aí. E agora? agora onde é que eu vou?" E acaba sendo uma decisão difícil, né, dizer: "Pô, será que eu vou pra frente e eu fico estagnado aqui?" Eu já cheguei no meu objetivo.
Então, muitas vezes o conforto ele acaba te atrapalhando nesse momento. E aí tu tomou a decisão. E como que foi tomar essa decisão pra dar aquele passo além? Tu buscou, tu estava porque a zona de conforto é muito confortável, porque a gente sempre fala, né, é curtir o momento pra tu chegar no teu objetivo, mas quando chega lá, e aí, o que que eu faço? A gente sempre tem que estar preparado e quando a gente faz o nosso trabalho com plenitude, com vontade de acertar, com preocupação com as pessoas que estão conosco, as coisas elas sempre vão acontecer, sabe? Independente se demora um pouco mais, um pouco menos, sempre vão acabar acontecendo, porque o bom trabalho ele é enaltecido, sabe? Acho que a gente planta o que a gente colhe o que a gente planta, O então trabalho devolve, né? o trabalho devolve. Acho que todo gestor ele parte desse princípio, sabe? Eu sou gestor desde os meus 26 anos, então já tem aí tô fechando 15 anos de gestor. E eu sempre tenho para mim que o gestor ele é um facilitador, ele não entrega nada, ele não faz nada, eu tenho que facilitar a vida de quem trabalha comigo. Eu tenho que saber reconhecer, o que cada um entrega de melhor, como um técnico de futebol que define as posições dos atletas no campo, eu tenho que saber o que cada um entrega de melhor e principalmente quais são as deficiências, as dificuldades de cada pessoa, para mim poder saber como ajudar. Seja mentorando essa pessoa, seja dando um desafio para essa pessoa aprimorar, ou seja buscando um treinamento fora ou com um colega, assim por diante. Então, eu sempre tive essa visão de estar próximo das pessoas. E, cara, agora é a parte que a galera gosta, né, é onde a galera aprende muito. E pra quem não se inscreveu no canal, 80%, Cegão, das pessoas que olham os vídeos acabam não seguindo o nosso canal, tu acredita? Ah, não, tem que seguir aí, né? Deixar o like, seguir, Comentar. comentar. Então, Ó, é hora de ativar o sininho, escrever lá, e o comentário, se inscrever, porque isso aqui influencia grandes pessoas a virem aqui no nosso talk, né, Gabriel? é isso que dá sentido ao nosso trabalho, né? Isso aqui ah, é tempo, a gente estuda bastante, então, cara, a gente é o que dá sentido pra nós aqui. Não teria porque a gente tá gravando, exatamente. Mas uma coisa que tu falou, assim, muito que me tocou bastante foi, na verdade, 2 coisas ali, né. Você comentou ali, né, muito das suas raízes e tudo mais, né, dos seus valores. Acho que isso é importante sim, para as pessoas quando elas estão crescendo, né. Nunca esquecer de onde tu veio. Uhum. Acho que isso eu vejo que é um fator primordial, assim, porque todo mundo tem que começar de algum lugar. Um começa pequeno e justamente que nem tu comentou, né, o bom trabalho, tu sendo uma pessoa, correta ali, né, pelo certo, fazendo as coisas certas com as pessoas certas, andando com as pessoas certas também, né, tu vai chegar lá. Mas chegando lá não pode esquecer de onde tu veio. Então isso que é legal e eu acho muito, como é que eu posso dizer, o bonito do jeito que tu fala, assim, lembra, né, que tu, você posou como aprendiz e tudo mais, Uhum. as pessoas que te ensinaram. Isso é uma coisa, assim, que esses dias eu até estava vendo num outro episódio, num outro podcast, que era o seguinte: a pessoa que fala, né, geralmente o gestor, sim, como você falou, ele dá conselhos, ele mentora, né, ele auxilia as pessoas de várias formas, mas são tantas pessoas ali que nem sempre tu vai lembrar de tudo. Mas a pessoa que recebeu esse conselho, ela nunca vai esquecer. A pessoa que recebeu, ele nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer um bom líder que ela teve, um bom gestor, e isso acaba marcando as pessoas. Então assim, tem muitas pessoas que se lembram se lembram de ti, vão lembrar de ti, vão estar assistindo esse episódio e falar: "Cara, eu lembro dele". E outra coisa que tu falou é o seguinte também, que eu acho que olhando, né, todos pegando esse contexto, é a vontade de querer sempre melhorar, Uhum. de sempre aprender. Uhum. Eu acho que isso também é primordial. Esse mas eu concordo, mas não cheguei aqui, qual que é o próximo passo? Como é que eu melhoro? Como é que eu chego lá? Isso é bem importante, obrigado também, Cabral, pelas tuas palavras, mas pra mim isso passa um pouco por propósito, sabe. Aí parece uma palavra da moda, mas, não é, tipo assim, podemos chamar de qualquer outra coisa, mas de pra não ficar na palavra do clichê do propósito, a gente pode chamar isso de objetivo de vida. Eu tenho que o objetivo da minha vida, muitas vezes, pelo menos profissional, é fazer com que eu consiga ajudar as pessoas a crescer. Então, assim, se eu começar com estagiário e esse estagiário um dia for
acima de mim, eu for alguém que for um executivo da empresa onde eu trabalho e que me passar, eu vou ficar muito feliz. Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, eu não quero perder ninguém do meu time, mas se for perder para a pessoa subir, para a pessoa ser melhor, para a pessoa estar numa posição maior e que eu não consigo nesse momento fornecer isso, eu vou servir de escada para a pessoa, eu vou servir de plataforma, porque é realmente o meu propósito de vida ser alguém que, como gestor, agora como no ambiente profissional, faça a diferença na vida das pessoas. A gente não toca todo mundo da mesma forma, a gente tem pessoas que gostam mais do nosso estilo, tem pessoas que gostam menos, tem pessoas que precisam de mais atenção, pessoas que precisam de menos atenção, e é um pouco do papel do gestor de ler o cenário, ler o ambiente, saber, bom, com o Cabral eu preciso estar mais perto, com o Rodrigo eu preciso deixar ele ter mais autonomia, é um pouco do papel do gestor. E como eu falei, a gente erra, a gente não acerta sempre. Mas poder passar pela vida das pessoas e depois a pessoa dizer: "Ó, eu aprendi contigo", ou eu tenho saudade quando tu era meu gestor, das nossas conversas, é algo que é a minha gasolina azul, assim, sabe, é a minha pílulazinha que me faz melhorar no dia após dia. E isso que tu fala também da questão de sempre melhorar, eu tenho para mim, que nem eu falei, eu tive vários mentores, assim, várias pessoas que eu segui na minha carreira, sejam elas na literatura, sejam elas ao vivo, que eu tive sorte de conviver com bastante pessoas interessantes. Mas tinha um antigo gestor meu que ele me dizia 2 frases que me marcaram a vida, e todo mundo que trabalha comigo em algum momento já ouviu essas frases ser faladas por mim, ou ainda vai ouvir, mas uma das frases que ele me dizia é que, assim: "Antes de tu ser alguma coisa, tu precisa parecer ser". O que que isso quer dizer, né? Hoje nós estamos aqui no podcast, que estamos iniciando, pedindo like aí, né, Rodrigo? É isso aí. Porque talvez ainda vocês ainda não têm o tamanho que gostariam. Mas se vocês olharem e disserem assim: "Ah, mas eu tô começando, ainda sou pequeno, então eu vou ser como é um podcast pequeno", com certeza vocês vão estar fadados ao fracasso. Vocês têm que saber assim, onde eu quero estar, qual é o próximo nível. Cara, o próximo nível, eu quero estar em outro estúdio, eu quero estar com mais tecnologia, eu quero trazer gente desse patamar, desse porte. Se vocês começarem a agir como se vocês já estivessem lá, o ambiente é natural. Então, assim, quando eu era cotista do Senai lá, né, Rodrigo, que tu comentaste, eu queria ser mecânico, então eu já agia como mecânico. Eu não agia como os outros cotistas, ou procurava não agir. Eu já agia como mecânico. Quando eu era mecânico, eu tentava agir como analista. Quando eu era analista, eu tentava agir como o melhor analista que eu podia ser. E muitas vezes isso faz com que a gente tenha que seguir caminhos mais difíceis, mais dolorosos, em vez de tu ir para a festa e ficar estudando, em vez de tu fazer aquilo de uma forma rápida e entregar o trabalho, é tu fazer o trabalho melhor possível para ser reconhecido, é quando te pedem a tu entregar A mais B, e muitas vezes as pessoas escolhem o caminho mais fácil. E quando tu percebe que é só tu escolher o caminho um pouco mais complexo, que isso vai te diferenciar, tu começa a andar mais rápido, e aí tu começa a andar mais rápido, tu começa a ficar mais feliz porque tu tá andando mais rápido, e aí tu começa a ver que aquilo funciona. Então sempre tu tentar parecer ser aquilo que tu quer ser é fundamental. E tem outra frase que ele me dizia, que era assim, ele dizia assim: "Rotina te mantém no teu emprego, projeto te faz crescer". Isso é uma coisa que eu internalizei com 16 anos, então de cada vez que eu chego para trabalhar, eu digo assim: "Tá, posição de diretor, né, qual é a minha rotina aqui? O que que eu tenho que entregar ordinariamente? O que que é esperado do meu trabalho? É isso. Beleza, agora quais são os projetos que eu vou conduzir que vão fazer o meu trabalho mudar de patamar?". Aí é nisso que eu tenho que estar trabalhando. Se em algum momento eu olhar aqui, ou vocês agora pelo exemplo do podcast de vocês estão só fazendo a rotina e vocês não têm um projeto no qual vocês estão trabalhando para melhorar isso em continuous improvements, vai chegar uma hora que vai se esgoar, sabe, vai morrer. Então assim, a gente sempre tem que estar com um projeto em mente, executando, finalizando, iniciando, estudando para cumprir um projeto. Então acho que é isso na nossa vida pessoal também, tipo, qual é a minha rotina das 7 às 7 da noite, ou das 7 às 9? E o que que eu tô fazendo de diferente que ano que vem vai me botar em outro patamar? Lembrou de uma frase que um aluno me falou uma vez: "Te trouxe aqui não é o que vai te levar lá". Eu li Não é. tem até um livro. Não é. Exatamente. Não garante nada daqui pra frente. É isso aí. É. Ah, Zé, tu fez série de coisas ali, né, com coisa, tá, chegou aqui. Chega lá, tu tem que mudar, senão tu vai continuar ali, né. Exato. E é sempre qual que é o próximo objetivo, qual que é o próximo passo, qual que é o próximo degrau. A pessoa
é uma pessoa ser inquieta, assim, Uhum. e mente, assim, que tá sempre expandindo, uma pessoa que tá sempre é uma pessoa inquieta. Ela não consegue ficar muito tempo parada no mesmo lugar, na mesma posição, eu digo, é sempre o novo, assim, e acho que essa incessante busca pelo novo, pelo mais, que é o que faz essa jornada, assim, ficar interessante. A pessoa busca um conhecimento novo, faz uma conexão nova, olha por uma ótica diferente, né, para ter um resultado diferente. Então é justamente essa busca pelo novo, isso eu acho fantástico, assim. E são poucas pessoas que têm isso. É. Por isso que é tão fácil achar as pessoas que se diferenciam, assim, porque são poucas pessoas e elas se destacam absurdamente que as pessoas comuns, né. Porque é muita energia, né, eu vejo o Thiago eu tive a oportunidade de trabalhar com o Thiago há um bom par de anos, né, Thiago. Uhum. E, cara, é um cara que sempre me ensinou muito e eu sempre vi ele como um espelho. Cara, eu quero ser igual esse cara, por quê? Porque é um cara que tem uma energia boa. Eu também, eu sou um cara que tem uma energia boa e aprendi muito com o Thiago no quesito que, cara, eu tenho que canalizar minha energia, porque energia dissipada ela é ruim, porque muitas vezes tu pode colocar energia pra resolver um problema, só que colocar muita energia pra resolver um problema, ele pode ser ruim também. Então, que maneira estratégica, que visão sistêmica eu coloco pra resolver esse problema, para que eu consiga implementar algo que eu sempre falo, metodológico e sistêmico pra resolução, né. Porque tu falar um não, muitas vezes, pra uma pessoa, ela pode não aceitar muito bem, Uhum. né. Uhum. Mas eu falar um não, não sendo direto, também é um não, né. Mas eu posso ter muito menos atrito nesse caminho. Então, Dando alternativas muitas vezes, né. eu acho que tu passou por isso também, né, Thiago, esse aprendizado no começo da carreira, ser esse cara sempre enérgico, que eu vejo que tu é. É. Como é que tu driblou esse caminho pra chegar até lá? O isso é importante, eu concordo contigo, veio um pouco daquilo que eu comentei de tu tentar fazer o diferente, de tu tentar fazer o que às vezes é mais Incomoda, né? incomoda, mas aí fica um aprendizado, assim, mais da minha parte, e aí a gente vai amadurecendo com a idade também, né, então eu me considero extremamente jovem ainda, mas já tenho alguma corrida aí de pelo menos de carteira assinada, né. E a gente tem que cuidar, Rodrigo e Cabral, para que essa ansiedade às vezes não nos sabote, porque aconteceu muito comigo, assim, sabe, e aí eu falo muito também para o meu time e coisas que eu aprendi e cresci, é a tal da inteligência situacional. É uma coisa que eu aprendi muito de como trabalhar essa situação, para exemplificar para vocês. Muitas vezes tu tá acelerado, ou tu tá num projeto muito engajado, que nem o Salib falou agora, com muita energia num projeto, e vai pra uma mesa debater com os teus pares e nem todo mundo tá naquela energia. Exato. E nem todo mundo tá na etapa que tu já chegou, porque tu te dedicou naquele projeto, às vezes a pessoa se dedicou em outro projeto, às vezes as pessoas e aí, se tu não tiver ansiedade, se tu não controlar a tua ansiedade, e tu não souber costurar isso com os teus pares de uma maneira inteligente, muitas vezes tu pode botar os pés pelas mãos, e tentar atropelar as coisas, de tentar atropelar o tempo para as coisas e as pessoas se frustrarem. Em vez de elas olharem para ti e dizer: "Ah, eu vou seguir o Thiago lá, vou seguir o Rodrigo, porque eu acho que ele sabe aonde nós precisamos ir e qual é o objetivo desse projeto". Ele pode olhar para ti e dizer assim: "Tá, mas o Rodrigo já sabe tudo do projeto, o que que eu estou fazendo aqui? Uhum. Eu não ele já sabe tudo", né. Então assim, é muito tênue a relação humana, ela está presente em tudo, a gente tem que ler os cenários, por isso que é de inteligência situacional. A gente tem que ler a situação posta e entender: "Bom, agora é o momento de eu me expressar, agora é o momento de eu costurar com o Rodrigo, porque eu acho que ele devia ter trazido isso à mesa, e ele acabou não trazendo. Então se for eu, vou trazer um assunto que é do Rodrigo, ele pode não gostar". Então, assim, ter essa inteligência para que a tua ansiedade não coloque a carroça na frente dos bois, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né, é fundamental. Então, saber ler o cenário, saber interpretar e saber como se posicionar e como costurar as relações. Eu acho que o dia que a gente entende que tudo são relações humanas, tudo, inclusive a própria inteligência artificial aí que eu acho que vamos falar daqui a pouco, mas tudo faz parte das relações entre as pessoas. A hora que a gente consegue cuidar disso, fortalecer a relação, o resto se torna mais fácil. Exato, bem pontuado. E explica um pouco mais o que seria essa inteligência institucional que tu comenta. Situacional. Situacional, Sim, situacional. É tu saber ler a cada situação de um jeito. Por exemplo, quando tu eu sou por exemplo, eu tenho um cargo de gerente dentro de uma empresa.
A hora que eu for falar com os diretores sobre um problema grave que está acontecendo, eu tenho que continuar sendo a mesma pessoa que eu sempre fui, eu tenho que ser fiel aos meus valores e o jeito de eu ser. Só que eu vou usar uma abordagem muito diferente de como eu vou falar desse mesmo problema com os operadores, por exemplo, do show de fábrica que tem a sua vida daqui a pouco muito mais, hã, impactada por um problema que eu posso estar conduzindo, né. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo, a gente está com falta de peça, vamos ter que flexibilizar um dia, vamos ter que Uhum. parar. Uma coisa é a decisão lá do board da empresa em dizer: "Ó, eu vou ter que parar, vou ter que levar uma proposta para o pessoal da fábrica para saber se eles topam, se o sindicato, tal, tal, tal". Mas vamos com uma abordagem. Pra galera da fábrica que não vai ter o que fazer no dia seguinte e que vai ter que abrir mão de vir trabalhar para trocar por outro dia, é outra abordagem. Eu não posso ser o mesmo locutor, eu não posso ser o mesmo comunicador nos 2 mundos, sabe. E isso é um exemplo de inteligência situacional. A outra inteligência situacional, aquela que eu estava citando antes, é é saber ler o ambiente, Rodrigo, é saber assim, talvez essa seja a mais importante. Num determinado assunto qualquer, qual é a minha posição frente àquele grupo de pessoas? Eu sei mais do que as pessoas, eu sei menos, eu sei igual? Bom, se eu sei mais, como é que eu uso essa minha sabedoria a mais naquele assunto para fazer com que as outras pessoas cheguem no mesmo patamar que eu e não venha daqui a pouco humilhar uma pessoa, sabe? No sentido assim, veio uma pergunta daquele dado assunto e aí o Rodrigo olha e diz: "Cara, eu não sei essa resposta". Aí o Thiago chega: "Como não sabe? Isso aí é tal coisa". Tal coisa óbvio pra ti, não pra mim, né. Então assim, ao mesmo tempo que tu pode ser a pessoa que menos sabe, e aí tu não pode também te rebaixar ao sentido de dizer assim: "Ah, eu não sei nada, então eu não posso contribuir". Tem que saber fazer as perguntas na hora certa, para as pessoas certas. Como costurar isso, né, daqui a pouco, eu vi lá que o Cabral ficou incomodado com dado assunto. Nós estava numa reunião lá executiva, e eu vi que quando foi perguntado para o Cabral sobre tal assunto, o Cabral ficou incomodado e não sabia sobre o acontecido, mas eu sou par dele e sabia. Não é o momento ali na hora de eu chegar e me posicionar e dizer que eu sei para tirar o espaço do Cabral. Eu acho que inteligência situacional é tu chegar depois da reunião e dar o feedback pro Cabral, dizer: "Ó Cabral, aconteceu tal coisa, eu acho que tu podia ter se posicionado assim, eu acho que tu devia, sei lá, sabe, buscar esse conhecimento nesse fórum para que te prepare melhor, como é que eu posso te ajudar?". Muitas vezes no dia a dia de uma organização, se as pessoas são muito ansiosas, se as pessoas têm muita sede de crescimento e sede de ambição, elas acabam às vezes ocupando espaços que outros deixam. E isso para quem é ambicioso pode ser uma estratégia genial. Para mim, no meu conceito de liderança, no meu conceito de que eu aprendi nesse meu tempo, eu acho que não é por aí, sabe. Eu acho que o objetivo é nós crescer junto, nem que demore um pouco mais para que todo mundo cresça, mas crescer como time. Então é um pouco daquilo que eu falo de da ansiedade não deixar com que a gente bote os pés pelas mãos. Isso que eu quis dizer com inteligência situacional. Que aula, né? Nossa, eu nem pisquei aqui. É música para os ouvidos? Não, que é isso, Luiz. Nunca tinha ouvido falar em Situacional. É difícil até de falar. é. E Tiagão, hã, fala um pouco pra turma lá de casa, quais foram os teus 3 vamos lá, 3 principais aprendizados que tu teve, desde que tu iniciou o primeiro teu primeiro dia de emprego até hoje, teu teu to day de executivo. Uhum. Que se tu pudesse compilar assim, ó, cara, são 3 pontos que a gente tem que eu sei que são muito mais, que a experiência que tu tem, o conhecimento que tu tem, poderia escrever um livro sobre. Mas se tu pudesse focar em 3, a gente sempre pede pra turma aí, que a gente tem pelos próprios mentores, cara, foca sempre em 3, porque eu acho que pra turma lá de casa é muito mais fácil entender, né, esse modelo. As 3 coisas que eu mais tive que trabalhar e que eu mais tive dificuldade nesses 20 e não posso errar a conta, 26 anos de jornada na indústria, né, eu entrei no dia 14 de fevereiro do ano de 2000, eu comecei a trabalhar na indústria com carteira assinada, hoje onde eu fechou 26 anos e eu nem comemorei no dia 14. Eh, assim, a primeira delas, sem dúvida, Rodrigo e Cabral, é o seguinte: a gente precisa se conhecer. Então, assim, todos nós temos crenças limitantes, a gente tem situações onde a gente, erra e por muitas vezes pelo emocional ultrapassar o racional. Então, assim, eu tenho que me conhecer. O que que tira o Thiago do sério? O que que me irrita?
o que que eu gosto e que me faz ser mais produtivo, o que que me paralisa. Muitas vezes a gente vai entender que isso tem a ver lá com a nossa infância, né? Alguma coisa que gerou em nós uma crença. E aí essa crença pode ser pro bem ou pro mal. Pode ser pro bem do tipo assim, vou dar um exemplo. Eu quando era criança, eu tinha um ídolo muito grande e eu queria ser que nem aquele cara. Sei lá, meu avô, sei lá, o meu pai. E aquilo vai gerar que eu chamo de gasolina azul, aquilo vai te motivar muito pra te ser igual àquela pessoa. E às vezes não é nem pra aquela pessoa, às vezes não é nem pra ti mesmo, é pra provar pra aquela pessoa que tu consegue chegar lá. Só que quanto sofrimento traz isso? Porque nem sempre é fácil chegar lá. Nem sempre é fácil chegar onde o avô chegou, onde o pai chegou, onde o tio chegou. E como não tornar isso uma coisa tão frustrante que nos paralisa? Então, assim, ou o contrário também é verdadeiro. Tipo, a pessoa tem uma crença e foi imputada nela de que ela não é inteligente ou que ela não é capaz. E aí a pessoa passa a vida inteira sabendo que ela não é capaz. E aquilo é. E aí a gente falaste antes de navio, né? Só vou fazer um parênteses aqui, depois eu volto. Tô lendo um livro muito legal agora que fala sobre o poder do inconsciente. E ele fala que o inconsciente da gente é como se fosse. O consciente é como se fosse o capitão do navio. E o inconsciente da gente é como se fosse a galera que tá lá nas máquinas, lá metendo pressão e metendo gasolina, ou diesel, ou carvão, o que quer que seja, no motor do navio. Assim, se o nosso consciente diz que a gente vai dar no meio de um iceberg, o inconsciente vai fazer de tudo para dar no meio do iceberg. Como se o capitão dissesse, nós vamos para cá. A galera que tá lá na casa de máquinas vai para aquele lado, ela não vai pensar, será que o capitão tá indo pro lado certo? Será que o capitão tá indo pro lado errado? Ela vai botar a força máxima e vai se atirar contra o rochedo, se for preciso. Então, ele fala muito nisso, né? O quanto o nosso consciente dita como o nosso inconsciente vai fazer para viver. Então, se a gente disser eu sou um fracassado, o nosso inconsciente, que é quem atua em 90% do tempo, vai fazer de tudo para que a gente fracasse. Tem até um poema do Napoleão Hill lá que eu gostava muito, que é a filosofia do sucesso, que dizia: se tu pensar que tu é um malogrado, tu tá malogrado. Se tu não querer a qualquer custo ter sucesso, tu não vai ter. Então é um pouco disso, sabe, Rodrigo? Então, muitas vezes a pessoa tá numa profissão ou não para numa profissão, tem que dar uma resgatada nessa questão das crenças. Será que não tem algo nela mesmo que tá proibindo ela de crescer? E aí tem tratamento, tem livro, tem psicólogo, tem um monte de coisas aí, tem conversa, tem podcast para conseguir sim se ajudar. Então essa é uma coisa. É o que a gente sempre fala aqui, né? O maior inconsciente, o maior entretenimento do ser humano, sabe qual que é? O Lewis Carroll fala. Ele fala, né? É a nossa mente. É o que tu falou. Cara, 90% do tempo, até um dado interessante que tu traz, a gente tá. Nossa mente tá trabalhando. Agora, se tem um cara que consome conteúdo ruim, e tu só lê tragédia, só consome energia negativa, cara, teu resultado é o delta, né? Quanto mais conteúdo consumir, mais coisa ruim vai ser no final. Tem que consumir conteúdo bom pra ter um resultado positivo no final. E consumir conteúdo da Index aí. Isso aí. E aí, se tu consumir conteúdo bom, tu já faz parte do quê? Dos 5%? 1%. Então é um pouco daquilo. Será que é tão difícil o cara progredir? Começa pela dificuldade, em vez de ficar vendo rios ali, ficar passando. Nem sei o nome lá. Marcel, boa noite, vamos ver a capivarinha. Tu vai atrás de algo que te gere conteúdo. Exato. E o inconsciente Um scrolling, acho que é que fica só. tem até um zero, que é a nova doença. Mas assim, agora até me fugiu, mas enquanto a gente estiver perdendo tempo com essas coisas, aí a gente vai estar sendo igual a manada, né? E aí, esse que é o interessante. E o inconsciente, ele é tão poderoso que ele não para nunca, né? Se ele parar, nós morremos, né? Então, o meu consciente pode estar adormecido, eu posso estar dormindo, literalmente dormindo. Vou para casa agora e vou dormir. Mas o meu inconsciente está trabalhando, o meu coração está batendo, o meu sangue está circulando. Então, o meu inconsciente, ele nunca para. E a hora que a gente entender e aí o pessoal chama isso de O Segredo, lá tem aquele livro O Segredo, tem muito, mas na verdade tudo isso é o poder do inconsciente. É tu dizer de forma consciente o que tu queres e o teu inconsciente vai dar um jeito de fazer. E esse livro,
é o poder do inconsciente que eu tô lendo. Ele fala muito sobre isso, sabe, dá N exemplos. Da pessoa que simplesmente ela começou a melhorar. Ele tem um exemplo lá que ele fala assim: eu simplesmente comecei a melhorar o meu inglês, porque eu comecei a me imaginar falando inglês com outras pessoas muito importantes, tipo, imaginava eu falando inglês com Albert Einstein, me imaginava falando inglês com, sei lá, com o Michael Schumacher, e o teu inconsciente começou a internalizar de que tu era um cara diferente no inglês, porque olha com quem tu tá falando. E o teu inconsciente vai fazer de tudo para que tu chegue lá. Ele é a galera que tá botando o gás nas máquinas lá. Então esse é um ponto, tu me pediu treino, né. Eu acho que é o mais importante, talvez eu tenha gasto mais tempo aqui. O segundo, Sarib, que eu tenho pra mim, e aí foi um aprendizado na vida que eu demorei pra entender, é a questão de equilibrar as bolinhas, assim, né, do trapézio ali, né. Então, são várias coisas, é amigo, é família, é trabalho, é faculdade, é religião, as tuas crenças, os teus pais, e aí tu tá tentando fazer aquilo ficar no ar, né, tu tá, como é que é? Malabarista, né, Malabarista. tu tá com 7, 8 malabares ali que tu tá tentando fazer. Só que alguns deles, são de borracha, ele vai cair e vai voltar pra tua mão, alguns são de vidro. E aí, se tu deixar cair um de vidro, por exemplo, a tua saúde, ele vai quebrar. E aí não tem mais, ele não vai voltar. Então se tu tá trabalhando tanto, se tu tá te dedicando tanto pra faculdade ou para teus estudos, que tu tá deixando de lado a tua saúde ou a tua família, aquilo vai fazer com que em algum momento tu vai perder. A vida é um balanço de massa. Na engenharia a gente sabe, tem muita entropia também que faz a energia se dispersar. Mas assim, se é um balanço de massa, eu tenho que estar equilibrado. A partir do momento que eu desequilibro, alguma coisa vai acontecer. Pode ser que a gente, eu sou um super-herói, eu consigo trabalhar 12, 15 horas por dia, agora é o momento. Lá na frente, a vida vai te cobrar. Eu me lembro que chegou uma época na minha vida que eu estava, além de Alto. os juros é alto, compostos. Eu estava dando aula na faculdade, eu estava trabalhando na empresa, estava dando aula na faculdade, aí depois eu virei coordenador do curso da faculdade, e eu disse assim: "Epa", e a minha filha com 1 ano. Eu disse assim: "Epa, tá tudo errado, cara. Tá tudo Tô errado, invertendo a tá ordem. tudo errado". E aí quando eu me dei conta disso, eu disse assim, eu larguei a faculdade na época, né, que eu estava dando aula, que eu tinha chegado a coordenador do curso inclusive, e eu disse: "Não, não quero mais isso", simplesmente pelo fato de que minha filha só vai ter 2 anos uma vez, e eu tenho que estar lá com ela. Exato. Então, assim, o importante que eu falo para meus meninos que trabalham comigo lá, e se eles estão assistindo, eles vão saber: "Ah, 5 horas, 5h15, 5h30, por que que tu não foi pra casa ainda? Qual é o teu problema? O que que tu tem que fazer agora que tu não consegue fazer amanhã? Me diz, porque senão". Então eu sei que às vezes a gente precisa, né, uma aquele coisa gás, né? pontual, dar aquele gás, mas tornar isso a tua rotina, tornar isso a tua vida. "Ah, se eu não fizer isso, eu não tô feliz comigo mesmo, parece que eu deixo devendo". Vai olhar que tem alguma coisa aí Tá que não. faltando. É, que nem o Joel Jota fala, né? Tem uma ordem. É saúde, família e trabalho. No que Eu inverto a ordem. então, Isso aí. se tu inverte a ordem, tu. Perde sentido, né? É que nem segurança, qualidade e produtividade, não pode inverter a hora. Cara, é o que a gente sempre fala, tudo bem organizado, tu consegue fazer tudo. Cara, eu e o Cabral, a gente tem uma rotina muito parecida, que é o quê? Trabalhar, por exemplo, é toda segunda-feira, é sagrado. A gente grava o podcast no mesmo dia, no mesmo horário. E a gente estuda praticamente a mesma quantidade de horas pra gravar o podcast. Não dá pra fazer. Família, tem a semana, tem o final de semana, então tem que equilibrar isso, como tu falou muito bem, cara, é as bolinhas ali que fica fazendo malabarismo. Se a partir do momento que inverter a ordem, ou tu vai ter um problema de saúde, ou tu vai ter um problema familiar, né? Ou tu vai ter um problema lá no teu trabalho. Então, porque se as duas primeiras casinhas ali que o Cabral trouxe, a da saúde, tiver ruim, cara, tu sem saúde, tu não consegue cuidar da tua família e tu não consegue trabalhar. Agora, tu com saúde, mas sem família, cara, de que adianta tu trabalhar? Qual que é o propósito? Entendeu? Agora, tu com saúde, com família e sem trabalho, também tu não consegue sustentar as 2 primeiras casinhas. Então, é o tripé, né? O tripé ele tem que estar bem consolidado, e tu trouxe muito bem, Thiago, o ponto de vista, né, Cabral? E, de novo, cara, tá sendo uma aula e Não, que é isso. E na hora do arrependimento lá sempre falta, né, queria ter tido mais tempo com meus amigos, queria ter tido mais tempo com a minha família, então porque não tenha, né, a famosa música do epitáfio. E eu aprendi isso depois de muito tempo, então eu acho que eu acabei valorizando mais os meus momentos com a minha família. Hoje eu valorizo muito, por exemplo, almoçar em casa. só em É casa. algo que eu e a minha família valoriza muito. Então, assim, é sagrado. Às vezes tem almoço com cliente e tal, eu dou um jeito de eu fico devendo em casa para poder fazer também o meu papel mais social.
mas sempre que eu posso, eu tô almoçando com a minha família, tô almoçando com a minha filha, com a minha esposa, porque é o momento que a gente se conecta e aquilo me fortalece mais para o trabalho. Cara, e a última coisa, assim, que eu acho que eu teria feito diferente ou uma dificuldade foi ter aprendido antes essa questão aí da ansiedade que eu te comentei, sabe, da relação das pessoas, de tentar ler os sentimentos das pessoas e o quanto que o meu comportamento influencia no sentimento do outro. E muitas vezes a gente coloca um projeto ou coloca uma questão técnica muito certeira, mas a gente coloca em xeque porque o relacionamento entre as pessoas que estavam fazendo aquele projeto ou que estavam fazendo aquilo acontecer não soube ser conduzido da melhor forma. Uhum. Então, assim, quanto que eu ter estudado para ter relacionamentos melhores com as pessoas ou ler ler os ambientes, né, que eu comento, teria sido mais fácil, assim, a minha vida, sabe. E principalmente controlar a ansiedade, né. Quando a gente é preterido em alguma coisa, a gente vai para o fundo do poço e assim: "Poxa, eu podia ter fui preterido, alguém era melhor que eu nesse momento, então, cara, bola pra frente, o que que eu posso aprender com isso?", né. Exato. Não simplesmente ficar remoendo, as coisas do passado, né, ter que entender o que que eu vou fazer de diferente na próxima vez. É o que eu falo muito pra minha pequena, né, pra minha filha. Assim: "Ah, pai, mas eu errei aqui, agora eu" "Tá, o que que tu podia ter feito de diferente?". "Isso, então tá, lessons learned". Pequenos ou grandes, são as pílulas, é lessons learned. O que que tu fez diferente e o que que tu vai fazer de diferente da próxima vez. E se tu conseguir escrever isso, pra mim funciona. Então escreve, escreve, em qualquer lugar. "Eu fiz isso, aconteceu isso, eu devia ter feito isso". Eu tenho É certeza viver que a vida aprendendo, né, é viver a vida aprendendo, é o que tu trouxe aí é o que essas são as 3 coisas, eu acho que se eu tivesse que fazer diferente, eu teria antecipado mais essas coisas na minha carreira, sabe. sim. Falou um pouco de ansiedade, a gente vai falar um pouco também de ansiedade, porque é um tema que a galera orienta muito. Hoje a gente vive numa vida instagramável, digamos assim, né, Sim. que é pra tu reter o conhecimento de uma pessoa, hoje ela com 1 minuto, ela já fadiga e ela já pula pra outro vídeo. Então como que a gente transmite educação pra galera de casa, né, de forma inteligente? E numa era que tá tudo tão Tão rápido. imediato, né? Estala um dedo, já tem a informação. Nunca foi tão fácil ter informação hoje, né? É o que a gente sempre traz nos episódios, numa era, vai concordar comigo nesse ponto de vista, numa era que a resposta ela tá tão fácil, cara, o grande a grande skill da turma é o quê? É trazer boas perguntas. Uhum, Quanto melhor for a pergunta, né, melhor vai ser a resposta. uhum. Agora já pulando um pouquinho pra era da inteligência artificial, como que tu tá te preparando pra essa nova era, e que tá chegando como um executivo, como um cara que tem que passar essa visão para o time, de: "Cara, vocês precisam a turma lá precisa entender um pouquinho desse método, dessa tecnologia, como que ela tá vindo, como que ela pode impactar na vida das pessoas", porque até ficar bravo se lembrar os números, como que a IA vai impactar nos próximos anos até 2030, não me recordo muito bem. Se não me engano, até a gente falou no episódio, São até 2030 ela vai eliminar mais de 2 milhões, né? 90 milhões de empregos, 90 milhões de postos de trabalho. Eliminar ou obsoletar. Em contrapartida, até 2030 também, ela vai criar 192 milhões de novos postos, novos empregos, não sei, criados a partir disso. É que nem aquela relação quando eu não peguei essa era, mas, quando, veio o computador, né, tinha um emprego de datilografador, era pago só pra isso, pra teclar. Cara, veio teclar, todo mundo podia fazer, cara, o emprego morreu, que aquele emprego específico morreu, porque ficou geral. E aí essa questão da IA, essas coisas mais, como é que eu posso dizer, que tu não precisa de um cérebro pensante ali atrás, né, algo mais operacional nesse sentido, algumas coisas também elas vão sumir ou vão se modificar. Então como é que a gente se prepara para isso, né, como empresa, como scheduler, né. Perfeito. Eu tem 2 verdades, né, ou a gente se prepara para ela e sai na frente, ou ela vai nos preparar e nós vamos chegar atrasado, né. Então, que ela vai vir, já tá aí e é exponencial a mudança, né. Tu falaste dos computadores, mas se nós pegar desde a revolução industrial, né, quanto tempo levou para a revolução industrial mudar o status quo da sociedade, depois do computador, quanto tempo levou, e agora a questão dos smartphones, a inteligência artificial é muito mais rápida, é muito mais exponencial. E eu fico apavorado, às vezes, com a minha pequena em casa, né, eu fico brincando com a minha esposa, tipo assim, a gente dá um celular pra ela ficar ligada no que tá acontecendo ou tenta
blindar ela disso, né, e minha esposa é categórica, diz assim: "Blinda, blinda, blinda, dá uma bola e uma boneca que o resto do mundo faz", né, porque é verdade. O mundo já a gurizada já nasce sabendo, como é que é o verbo? Rolling? Se scrollar, né? Scrolling. É. Mas eu penso assim, a gente já teve discussões lá no board da empresa, lá na liderança, sobre o que nós faremos com inteligência artificial, o que que a gente qual é o próximo passo. A gente vai na onda, por exemplo, de contratar um head de inovação, que é o que umas empresas fizeram, contratar núcleos de inovação. A gente a gente começa por outro caminho, e aí a gente tem sorte de trabalhar numa empresa muito bem estruturada, né, com mais de 40.000 funcionários no mundo, e a nossa empresa, a Danfoss, ela já pensa nisso, como globalmente falando. Então, a gente até pode sair na frente, mas com certeza algumas coisas virão, né, up and down, já sabendo como a coisa vai fluir ou dando ferramentas pra gente. A própria empresa já tem um chatbox que já interno da empresa, que a gente já pode usar. Eu falo muito ou eu tento ler muito sobre isso e na minha cabeça existem vários conceitos aí, estavam falando sobre isso nos outros podcasts, a galera deu uma aula aqui. Mas eu tenho sim, pra mim a inteligência artificial ela tem três vertentes, e aí, onde é que eu li isso? Em lugar nenhum, coisa da minha cabeça. Mas assim, a primeira vertente que todo mundo fala é a questão de ela facilitar esses trabalhos muito manuais ou operacionais, né, e tipo assim, eu tenho que fazer uma análise de 50 páginas de dados e eu levaria 3 dias, agora eu vou fazer um prompt ali, em segundos vai me dar a relação. Então, com certeza, os trabalhos vão ser otimizados, a produtividade na área administrativa vai aumentar muito, muito. Sim, as pessoas que estão planejando, que estão fazendo planos, né, seja eles de produção, de vendas, de inventário, de qualquer coisa, elas vão ter muito mais facilidade de fazer isso, se souber fazer as perguntas certas. Já é meio que a origem do coach, né? O que que é um coach? É o cara que sabe fazer pergunta, né? Isso já é antigo. E aí ele fazia pergunta, o cara: é essa a resposta", então eu já sabia a resposta, sim. Então só vai lá e faça. Então acho que essa é uma das virtudes, e a gente está vendo a advocacia, por exemplo, agora, né, processos sendo feitos em segundos que levavam antes dias para serem feitos, e os computadores já ganhando dos advogados em na grande maioria das vezes, né. Até 10 anos atrás já, eu acho, aqueles primeiros jogos lá onde o computador começou a ganhar do ser humano em segundos, né, do xadrez e tal. Então para mim isso é uma coisa inevitável. Então sim, planilhas vão deixar de existir, previsões de futuro de demanda, porque tudo hoje é estatística. Tudo ele tem um comportamento, né, às vezes é mais difícil de prever o comportamento, mas se nós olhar para trás, a estatística mostra que ele tem uma lógica, que ele vai se Padrão, né? repetir, tem um padrão. Então identificar esse padrão no universo de dados tá cada vez mais possível. É claro que às vezes, que nem a gente falou antes ali como é que vocês falaram da capivara, às vezes a gente usa um data center. Eu estava lendo inclusive que o próximo data center da Meta vai ser do tamanho da ilha de Manhattan. Pra você ter uma ideia Tamanho do negócio. do tamanho do negócio. E aí, só para dizer, só se tu responder obrigado pro ChatGPT, já consome não sei quantos litros de água. Então você não precisa agradecer ele não precisa que tu agradeça. E é um custo absurdo, né? Só quando E é um custo absurdo, e 90%, agora esse dado é meu, né, mas acho que a grande maioria das coisas da agora, dos chats da vida, a gente tá usando para coisas banais, e não para coisas que realmente fariam a diferença. Então, para mim, esse e aí nosso time, né, os analistas, os engenheiros, eles têm que estar colhendo esses dados e estar montando esses prompts para conseguir. Aí a gente tem parcerias, né, para trazer pessoas que sabem escrever os dados ou que sabem criar um BI diferente para conseguir ter respostas mais rápidas. A linha do meio, que eu acho que vai ser importante, é assim, a empresa onde eu trabalho hoje, por exemplo, ela tem uma tecnologia embarcada muito grande. Então, assim, o machine learning, ele é extremamente é extremamente refinado. Então, controles e mais controles de qualidade, de tudo que tu imaginar. Toque, pressão, velocidade, temperatura, vazão, tudo muito controlado. E eu acredito que a inteligência artificial, ela vai vir para ajudar nós a predizer mais coisas. Então, em que é lá quando a gente falava lá da era, né, da inteligência artificial, né, desde dos digital twins, né, de nós ter as fábricas digitais para poder simular coisas,
até a fábrica de verdade, ela poder dizer para nós, né, a máquina dizer: "Olha, daqui 27 ciclos e meio eu vou parar". Por quê? Porque a estatística já diz e eu tô coletando dados em tempo real que me dizem que é daqui 27 dias. Eu estava falando antes, fora do ar, ali, sobre esse livro de manutenção e eu fiz o meu TCC em confiabilidade, era exatamente isso. Qual é o MTBF da máquina? Qual é a taxa de falha? De quanto em quanto tempo a máquina vai falhar? E quando ela falhar, qual é o MTTR? Qual é o tempo médio para mim reparar essa máquina? Porque vai chegar um momento que não vai ter pessoas ali na fábrica. Nós vamos deixar rodando e a fábrica vai rodar, e a gente vai precisar prever quando ela vai parar, quando eu tenho que fazer uma intervenção nela, porque a manutenção ela vai passar de coadjuvante cada vez mais para para o cirurgião que vai deixar aquela fábrica rodar 24 horas sem intervenção humana, né? Uhum. Então, assim, nós vamos usar a inteligência artificial para predizer esses comportamentos do machine learning, que eu acho que é uma coisa que está cada vez mais florescendo, né? E também lá no meu time eu provoco isso, sabe. Então, assim, a gente precisa trabalhar com dados, a gente precisa trabalhar com confiabilidade, a gente precisa melhorar as predições de quando a gente vai ter problema. Eu brinco muito com os meninos, a gente não pode corrigir 2 vezes o mesmo problema, porque se a gente corrigir 2 vezes o mesmo problema, uma, significa que a gente não corrigiu certo da primeira vez, outra, que a gente não previu que aquele cara ia acontecer de novo. Porque então teve 2 caminhos para eliminar aquele problema. Então, ou corrigir certo da primeira vez e ele não voltar a acontecer, ou nós predizer ele antes dele ser corretivo ou reativo, e a gente corrigir antes. E um terceiro ponto que eu acho que a inteligência artificial vai ajudar, eu acho que é na conexão maior das pessoas. Hoje o mundo está muito globalizado, nem por exemplo, o meu time hoje, eu tô aqui no Brasil, mas eu tenho um colega na Alemanha, um colega nos Estados Unidos, um colega na Eslováquia, um colega na China. E a gente fala praticamente todo dia. Como é que eu conecto melhor essas pessoas? Eu acho que, hã, tradução em tempo real, simultânea, em tempo real, questões de, por exemplo, da meta lá da gente criar salas virtuais, onde eu vou estar aqui daqui a pouco fazendo podcast com vocês, mas eu vou estar na minha casa com óculos de inteligência virtual, meio Black Mirror, assim, mas eu vou estar aqui, e isso vai aproximar nós, se eu vou estar vendo o Saliba, vou estar vendo o Cabral, assim, o que tá fazendo agora, só que eu vou estar na minha casa. Então isso eu acho que vai facilitar, porque no fim, e eu que trabalho no multinacional eu posso dizer, eh é uma coisa a relação que eu tenho com as pessoas que trabalham comigo, no meu dia a dia, nos meus pares, nos meus funcionários, nos meus superiores, da relação que eu tenho com as pessoas que eu falo só pela tela ali, ou no Teams, ou no, né. É Então, diferente. assim, é diferente. Gente, Então, esse calor, esse aprendizado, eu até falo pro meu chefe, eu brinco, eu não consigo ser tão comunicativo em inglês quanto eu sou em português. E meu chefe é indiano e ele me diz: "Eu não consigo ser inglês como eu sou em indiano", porque a gente tem uma língua nativa Sim, que sim. que fala um pouco da nossa cultura, que fala um pouco do tchê, que tu falou no início ali, é um jeito nosso, né, de ser. Então eu acho que a inteligência artificial ela vai ajudar a dar velocidade para que as tecnologias de conexão entre as pessoas, elas avancem. Isso é uma a sinergia, né? para aumentar a sinergia, para que eu consiga estar lá do outro lado do mundo, com a mesma proximidade, com a mesma conexão que eu tenho com uma pessoa que está aqui. Se vai ser um dia que a gente vai conseguir comparar e achar que é a mesma coisa, eu não sei, mas que vai diminuir o gap que existe hoje, eu tenho certeza que vai. Assim como o telefone diminuiu, como o smartphone diminuiu, primeiro o FaceTime, né, quando saiu, nossa, eu consigo ver a pessoa no é uma evolução, né, é uma evolução, eu acho que logo essa questão de ter os ambientes virtuais, eu acho vai fazer com que a gente tenha mais contato, convívio, e que nem eu falei algumas vezes durante essa conversa nossa aqui, as relações humanas são o que difere no final do dia se vai entregar ou não, né. Como diz o seu Raul, aqui é um monte de máquina velha, né, se não tivesse as pessoas aqui, as máquinas não fazem nada sozinhas. Exato. Um dia elas vão fazer sozinhas. Mas não é hoje. Isso, Trabalhar muito. mas não é hoje que pra elas fazer sozinhas, ainda alguém vai ter que apertar um botãozinho e alguém vai ter que dizer: "Ó, daqui 25 minutos ela vai parar vai quebrar um rolamento e vão ter que trocar antes". Legal, legal, baita insight. É isso aí. Foi uma aula, né? Uau. E Thiagão, se pudesse agora deixar em poucas palavras, uma frase ou um parágrafo pra turma que tá lá em casa, seja da pessoa lá que tá ansiosa, né, por uma nova oportunidade, ou daquela pessoa que muita pessoa muita vamos lá, vamos usar o termo do sul aqui, muita gurizada, né, e gurias também, né, que assistem o podcast, que comentam o podcast, né, que estão lá no Insta, qual que seria a dica que o Thiago Piroli daria pra essa turma lá de casa? Pois é, a dica de 1 milhão, né. Dica de 1 milhão. Eu acho que é um compilado
do que eu comentei, assim, para mim primeiro, entenda a si mesmo, se entenda, entenda o que você é como pessoa e onde você quer chegar, traça o objetivo, desenha um plano para chegar lá, baixa a cabeça e trabalha. As coisas vão acontecer. Se nós plantar agora, nós vamos colher. Se nós plantar coisa boa, nós vamos colher coisa boa. Se nós plantar rios de capivara, nós vamos colher rios de capivara. Se nós plantar agora, eu tenho esse plano, eu tenho essa meta, eu vou chegar lá através dessas iniciativas. Uma delas é escutar o podcast aqui, estar antenado. Uma hora tu vai chegar lá, tu vai olhar para trás e vai dizer, pô, valeu a pena. Mas se tu não der o primeiro passo, se tu não tivesse, que nem diz o Napoleão Hill, se tu não tiver certeza absoluta de que tu vai chegar lá, nem começa. Não vai chegar. Tchau. Olha só. Eita, me arrepiar aqui agora. Eu também acho. E é isso, gurizada. Eu que agradeço aí e... Não sei, já é o encerramento? Já estamos chegando no final, né? No episódio. E a turma tá lá em casa, a gente agradece. De novo, se inscrevam, compartilhem, comentem no canal. E a gente vai chegando em mais um final de episódio, né, Gabriel? Nem parece que passou, mas foi ver, passou 1 hora já. Uma aula em 1 hora, né? Conteúdo extremamente importante, Thiago. E, de novo, a gente agradece o espaço, né? A gente sabe que não é fácil, cara, compilar a agenda, que a gente comentou, é família, é trabalho. Então, obrigado de dedicar esse momento aí. E Não, eu que agradeço, né? Uma honra aí poder participar. Que nem eu falei, o friozinho na barriga tinha no início, agora já tô tranquilo, acho que já poderia fazer o segundo. Mas deixar também, né, o meu contato aí no LinkedIn, né? Se a pessoa quiser, o pessoal quiser me. No LinkedIn eu uso mais que o Instagram, né? E os outros aí, mas vamos trocar ideia, que eu acho que é importante. E também parabenizar vocês aí pela genualidade que vocês fazem, né? E pela sinceridade que vocês estão aqui. Dá para entender que é vocês mesmos que estão aqui, não é um personagem. Então isso é real, né? Então são vocês mesmos. Então isso dá conforto, assim, para quem tá do outro lado, saber que é verdadeiro, né, cara? Que é transparente e é genuíno. Essa é a palavra que eu queria ter usado e esqueci. Mas assim, é genuíno. Então, parabéns pelo trabalho. Não desistam, bota um objetivo, mete, desenha que vai chegar lá. Agradeço mesmo aí o convite. vamos nessa? Vamos lá, então. Até mais! Até mais. Valeu!